Olá pessoal, esse vídeo é sobre um arquiteto paisagista muito importante, na minha opinião, um dos mais importantes do Brasil e pouco conhecido, que é o Roberto Coelho Cardoso. Eu tenho falado dele aqui no nosso canal e por que ele é tão importante? Primeiro porque ele tem uma produção muito interessante, principalmente na década de 60 em São Paulo. Ele vem de Londres e vai trabalhar com o Burle Marx, mas dois gênios realmente não dão certo. Cardoso vem para São Paulo, conhece o Artigas, um grupo de profissionais importantes, e aí começa a atuar como arquiteto paisagista e é convidado para dar aula na FAO. Então, na minha opinião, uma das características mais importantes do Cardoso é que ele organiza uma forma didática de passar conhecimento. Vamos lá? Bem, pessoal, eu tive contato com o Cardoso quando eu ainda era estagiário lá no escritório do Luciano Fiaschi, em 1973, 1974. Por quê? Porque o Luciano tinha sido sócio do Cardoso. E quando o Cardoso volta para Londres, deixa praticamente o seu acervo de projetos no escritório do Luciano. E aí eu fui convidado para dar uma organizada naquele monte de papéis, porque na época a FAO tinha interesse em guardar todo esse acervo, que realmente era muito bacana. E ali, pegando aqueles rascunhos, muitos deles em sacos de cimentos, conversando com o Luciano, eu comecei a montar uma imagem desse importante profissional. E fiz o meu trabalho de conclusão de curso sobre a obra dele. Bem, recentemente o Luciano fez uma live junto com o Eduardo Barra para deixar lá nos arquivos da ABAP. Aliás, entre no canal da ABAP e veja quanta coisa interessante tem lá. Cardoso vem de uma linhagem de arquitetos paisagistas americanos. Ele estudou em Berkeley, trabalhou com Garrett Eckbo, que foi um dos importantíssimos paisagistas americanos do pós-guerra, trazendo ali materiais novos, inusitados no jardim, como o aço. Realmente ele traz para o Brasil todo o conceito do paisagismo californiano. E aqui ele começa a se adaptar à nova realidade do Brasil. E para mim sempre foi muito importante aprender através da comparação entre esses dois grandes mestres Robertos, Roberto Burle Marx e Roberto Coelho Cardoso. E nessa live, Luciano detalha fatos interessantes, mostra projetos que a gente não conhecia. Olha que bacana! Vamos dar uma olhada? À esquerda, Eduardo Barra, que é o entrevistador, e à direita, Luciano Fiaschi, que para mim dá essa aula magna e começa apresentando. Veja assim, o desenho é um desenho muito bonito, é um desenho feito a lápis. O carimbo é um carimbo de borracha. Aí a gente vê assim essa coisa do paisagismo modernista norte-americano, essa forte construção geométrica, né? Que bacana o jeito também de representar a vegetação, né? Poucos elementos da vegetação são representados e a gente sente que a vegetação entra como um elemento de construção dos espaços, né? Provavelmente o Cardoso fez esse desenho, trabalhou nesse desenho. Para o escritório Eckbo. Essa coisa da linha quebradinha, né, que a gente vê em alguns projetos do Church, né? Esse zigue-zague. Lembrando esses retanglinhos, né? O Church tem um banco de madeira num jardim junto à praia, assim, que é isso aí, né? E essa combinação de formas retilíneas, zigue-zagueantes, com formas circulares, né? Isso, esse diálogo, e essas mudanças de direção, sabe?
E depois que você vê essas obras implantadas, como isso tudo é amaciado pela vegetação, né? Ao mesmo tempo que a vegetação constrói, dirige encaminhamentos, né? Formam veladuras entre um ambiente e outro, não é? Como elas também amenizam a força desse traçado, né? Esse daí é um projeto do escritório Eckbo, certamente Cardoso trabalhou nesse projeto, veja aquela grande curva, né? E essas construções angulares, né? E olha que bacana a representação da vegetação também. Então, projeto de paisagismo desse período, dessa corrente, desse movimento californiano de abandono daquelas construções dos eixos de simetria, né? Que ainda herdados do jardim francês, do jardim italiano, né? E também a fuga daqueles jardins ingleses cheios de florzinhas, né? Aquela coisa do romantismo inglês, não é? Aquela coisa do jardinzinho da vovó que a gente conhece de alguns jardins assim ingleses, né? Isso parece um desenho do Kandinsky, né? Certamente é uma forte influência desse movimento, né? Essa coisa assim como está calcado na arte moderna abstrata, né? Aí tem uma foto disso daí, olha esse muro, coisa linda, é um muro todo ele de elementos, de fundos de garrafa, de blocos de concreto, né? E eu tenho a cópia heliográfica, que é esta cópia aí, sem dúvida nenhuma, um desenho do Cardoso, né? Um desenho a lápis, né? Aquele carimbão de borracha. Por que é um carimbo de borracha, Luciano? Aquele carimbo de borracha com uma almofada de tinta e você carimba a folha. Isso chama-se carimbo, né? Atualmente, a gente, mesmo com os desenhos agora todos digitalizados, você tem um carimbo, que é onde você põe o nome da obra, a escala e essas coisas. Bom, então, Cardoso ingressou na FAO em 52, né? Ele é aqui o da extrema esquerda, e ele levou os alunos a fazer uma excursão para as cidades históricas de Minas. Logo ao lado dele está Miranda Magnoli. Depois, eu acho que é Nestor Reis, né, urbanista que escreveu vários livros. Depois, o casal Rosa e Vladimir, né, aqui em Congonhas do Campo, né? Bom, aí Cardoso, Gregório e Mônica Zocco. Esse aqui eu acho que é o primeiro projeto do Cardoso no Brasil. É um projeto do Vila Nova Artigas, uma casa aqui no Pacaembu, acho que é a residência Rosenthal. Veja bem, é uma área bastante exígua, né? Não é um terreno grande. Eu acho muito interessante aquele espaço ali que a gente vê mais no topo, né? Que recebeu um pergolado, dá uma escala, né? Transformar um recorte num pátio, e esse pátio passa a ter uma vida própria, né? Aí a gente vem em planta, veja que interessante, aquele pergolado está nesse espaço aqui mais à esquerda, né? E ali também, de novo, um painel um painel curvo, não é? Fechando esse espaço, dando uma escala, o que seria apenas um recorte passa a ter uma vida própria. Acho maravilhoso assim, o jeito de representar a vegetação. Veja bem, os alinhamentos rígidos de vegetação, né? A gente tem duas linhas de vegetação muito fortes, não paralelas à divisa, não paralelas à casa. E é muito interessante como nos projetos do Cardoso, mesmo nos de pequena escala, você perde a visualização dos muros, você perde a visualização das divisas. E outra coisa muito importante que já nesse projeto a gente vê, que o espaço de acesso é um espaço compartilhado com a rua. O jardim de acesso é um jardim semipúblico, jamais fechamentos com muros, muitas vezes não há fechamento, e quando há fechamento, são telas, são engradados muito, muito transparentes e muitas vezes fora do alinhamento, né?
Então, isso do jardim particular, ajudar a paisagem da rua, né? Isso acho que é uma das lições, assim, que a gente pega, assim, muito com o trabalho do Cardoso. Aí você tem uma perspectiva, esse desenho está meio ruim, porque é uma cópia heliográfica já envelhecida, né? E aí a gente sente aquele pergolado, aí a gente sente essa intenção de você fugir dos alinhamentos, né? E olha que bacana a representação da vegetação, né? Talvez essa árvore aí na extrema direita, né? Ainda tem um pouco uma cara de uma coisa americana, né? Assim, de uma árvore que não sei o que é, né? Mas de uma árvore não brasileira, né? Que o Cardoso foi adaptando a esse desenho californiano, né? Foi selecionando plantas brasileiras, e ele usou, acho que usou muito ipês, né? Usou muito gerivá, né? Usou muito, mas sem essa coisa assim de que estou recriando a paisagem de São Paulo, de quando São Paulo era toda uma Mata Atlântica, sem essa linguagem, sabe? As composições são paisagísticas, são artísticas, são desenhadas, né? Jamais uma mata, né? Esse é um outro projeto muito interessante, de um asilo de idosos da colônia judaica, chama-se Instituto Golda Meir, já está completamente demolido. A gente vê aqui uma forma, um losango muito bem marcado. Isso seria um espaço para você montar aquelas tendas, né? O sucá, que faz parte assim de alguns acontecimentos, de algumas datas judaicas, né? Representando o tempo que os judeus viveram no deserto, né? Na fuga do Egito. Então esse losango aí é um piso, depois você vê ali um triângulo, que é um gramado. Acho que vão ver as fotos disso daí. Temos fotos disso da revista Acrópole. Veja que beleza essa grande curva. Aí esse losango, né? Tem um desenho. Esse muro não é rápido, né, Luciano? Não é rápido. Esse é um exemplo porque de muro. ele fecha um espaço, e esse triângulo avança sobre ele, entendeu? Ele é contido, digamos assim, né? Ele não deixa as visuais fugirem pelas beiradas. Olha os alinhamentos aí, no caso, acho que são resedás, não é? Então, aí houve a intenção de se usar uma árvore de pequeno porte, de copa transparente. O Cardoso tinha uma noção muito precisa de como as plantas crescem e de como uma planta se desenvolve quando ela está junto de outra planta. Um recurso que ele usava muito, eu conheço jardins dele, em que ele tem canteiros de 5 metros quadrados com 15 ipês. Por quê? Porque ele quer conseguir, e consegue, através dessa disposição das plantas muito próximas, às vezes 50, 60 centímetros, com que essas plantas estiolem, né? Que elas fiquem muito mais verticalizadas, muito mais rendilhadas, e ele consegue fazer uma veladura transparente. E quando perguntado sobre isso, ele falou que ele não tem compromisso em produzir frutos. Outra coisa que Cardoso fazia muito era fazer plantio, nós vamos ver adiante, de botar 3 plantas numa mesma cova. E aí conseguiu uma forma completamente inusitada para aquela planta. Ou de colocar, assim, bolas de papel, eu vi ele fazendo isso, em árvores para que elas tomassem uma forma mais aberta. Você faz uma bola de papel e você enfia no ramo, assim, para o ramo abrir mais, entendeu? Ele tinha muito domínio do manejo da planta, sabe? Herdado do pai, provavelmente, não? Provavelmente. Outro desenho muito geométrico, uma residência em que ele trabalha com hexágonos. Esses traços mais fortes, mais escuros, são muretas. Isso é um caminho que você vai ascendendo, né? E os mais clarinhos são degraus, né? Então, você encaminha, isso te leva lá para aquele losango maior, não é? Olha a força desse desenho, é uma coisa assim, assim como os projetos do Burle Marx têm uma qualidade pictórica, não é?
assim, são lindos, né? Com muitas cores e formas orgânicas. Isso também é uma composição, né? Assim, com uma força artística muito forte, né? E aí a vegetação amenizando tudo isso, né? E interessante também o negócio dos degraus, né? No trabalho do Cardoso era muito importante o jeito que você é encaminhado, o jeito que você anda no jardim, não é? Como é importante o degrau para você que está olhando para frente, olhar para o chão e depois mudar de direção, sabe? Esses ritmos de encaminhamento, também a velocidade que você caminha no jardim, né? E que você consegue isso pelo desenho dos caminhos e também pelos materiais que você emprega. Você anda muito mais rápido no cimentado liso do que um piso que ele usava muito, cimentados com textura de pedra britada ou com seixos, né? Quanto menos liso o piso, você anda mais devagar. E se você põe um degrau, você reduz. E se você entra numa área com muitas árvores e uma sombra, você também anda mais devagar na sombra do que no sol, né? Então, essa coisa do encaminhamento é uma coisa muito, muito forte no trabalho de Cardoso, e que a gente sente andando no jardim dele, né? De novo, esse projeto. Olha, isso aí, assim, bom, é para mostrar o desenho. Eu acho o desenho lindo, é um desenho feito a lápis, e assim aparecem algumas coisas muito interessantes. Aqui na rua, a rua está à direita, você vê grupos de árvores. O que são? São 3 árvores plantadas no mesmo canteiro. São tipuanas, no caso, tá? Então, é lógico que a forma dessas tipuanas, né, não vai ser a forma típica da tipuana. Elas vão abrir muito mais, elas vão ficar muito mais com a copa baixa, né? Em alguns jardins do Cardoso, ele usava 3 palmeiras, né? A palmeira que ele mais gostava de usar, do Gerivá. Então, ele plantava as palmeiras mudas não muito altas, 3 juntas, e ele conseguia, com isso, que elas se transformassem em arcos. Um dos trabalhos que foi feito sobre o Cardoso, foi um trabalho de graduação, um trabalho do Benedito Abud, não é? O Benê fez esse trabalho num período em que ele estava trabalhando no meu escritório, e eu guardei o acervo do Cardoso. Quando o escritório onde a gente tinha na Rua Major Sertório foi desmontado, eu levei os trabalhos todos do Cardoso, enfiei num saco plástico e botei no teto em cima do forro da casa, né? Eu não tinha de pôr, meu escritório era minúsculo. E o trabalho do TGI, do Benê, foi sobre o trabalho do Cardoso, e ele teve acesso a esses desenhos todos, e ele também entrevistou o Cardoso numa das vindas do Cardoso. O Cardoso foi lá no escritório e deu uma entrevista belíssima para o Benê, e o Benê perguntou, por que essas árvores curvas? Aí o Cardoso explicou, é porque eu não consigo ver a piscina, tem uma forma curva lá da sala, mas as palmeiras curvas anunciam a forma da piscina. Maravilha. Então, uma coisa que ele usa muito, né? Você tem aqui a casa, depois você tem um pátio quadrado interno à casa, e aí está escrito bosque de ipês. Então, aí você tem um bosque, aquela coisa da veladura, né? Sei lá, você tem aí uns 20, 30 ipês. Depois você tem outro quadrado que acho que é uma piscina. A piscina fica atrás de um bosque de ipês, né? E depois, assim, essas formas todas, essas grandes curvas e contracurvas, né? Tem aí um V aberto, esse V aberto é uma dobradura do papel, não faz parte do desenho, tá? Aqui um parque, um projeto Parque da Aclimação, não foi executado nunca. Essa coisa mais borradinha que a gente vê à direita é a vegetação, são bosques de eucalipto já existentes, e isso também é bacana, a gente sente aqui mais à esquerda uma disposição toda quadradinha de árvores, né? Essa mesma árvore acontece em outras situações com uma distribuição mais livre. Depois a gente tem uma curva de gerivás, não é? Quer dizer, veja bem a forma dessas grandes
elipses pontudas, como é que chama isso? Essas grandes curvas casadas, né? Definir espaços e você marcando isso com linhas de árvores, né? E eu acho o desenho lindo. Aí aparece uma tabela de plantas à esquerda. O Cardoso usa muita árvore, sabe? A gente não vê muitos jardins assim, arbustivos, né? Ele usa muita árvore. É claro que o arbusto entra, mas e também tem uma função de dar encaminhamentos, de construir espaços, né? Aí, então, eu estou mostrando esse jardim do Gregório Zocco. Em cima é o jardim, como está atualmente, e embaixo, como era esse jardim. Isso é uma casa que foi reformada. Assim era o jardim da casa. O protagonista era o carro. Lá no fundo está a garagem, e aí o jardim era esse canteiro aí, com umas árvores desgrenhadas, umas palmeiras, isso era o jardim. Aí nós temos uma planta, a rua, então esse jardim completamente... A grande parte desse fechamento para a rua, esse jardim está todo acima do nível da rua, então imagina que você tem um muro de mais ou menos 1,20 m de altura, e depois o jardim está sobre esse muro. Aí nós temos uma entrada, que é a entrada do carro, e o carro fica nesse pátio. Então, por sorte, a família é bem descolada, esse jardim é de 1970, tá? Não tem garagem, você para o carro no pátio. E aí você começa essa coisa do encaminhamento. Você passa por esse pátio naturalmente sombreado, arborizado, aí você começa a percorrer o caminho para chegar na casa. Aí você sobe uma rampa, você tem um jeito de cortar o caminho, e sobe essa escada. Por que tem essa escada? Porque o jardim está acima da casa. Além de você subir uma rampa, o jardim está acima da casa. E isso faz com que esse jardim, que fica, vamos dizer, 75 centímetros acima do nível da casa, seja muito desfrutado para quem está na varanda do primeiro piso da casa, tá? Você segue e chega lá na porta da casa. De repente tem um canteiro no meio, que depois recebeu umas pedras, né? E isso é um recurso para você diminuir a velocidade de encaminhamento. De repente você para, porque você tem que pisar numas pedras meio bambas, tá? Volta para o atalho, tem um grande pergolado que sai lá da casa e se apoia nesse grande muro curvo, e isso, o pergolado se apoia aí. Aí tem uma forma bicuda aí, que é a área gramada, mas, na realidade, isso forma uma duna, e a gente não sente isso com uma forma tão agressiva, e desta forma, agora volta para a curva menor, olha, para a curva mais fechada, isso é a área de estar, aí você começa a descer. Você desce 2 degraus, aqueles degraus angulosos ali, depois você tem mais um degrau, uma curva fechada menorzinha, que ao mesmo tempo que indica a porta da casa é aqui, ela cria um ambiente que está no jardim, mas ele tem uma vida própria, é um ambientezinho de ter uma mesinha, tem uma churrasqueira, e aí você continua subindo para a piscina, aí você sobe para a piscina, tem uma forminha, a piscina tem essa forma toda. Veja bem que a forma da piscina não importa muito, importa as áreas que sobram, tá vendo? São essas áreas que definem a forma da piscina, né? Então, aí você também tem uma forma tracejada, que é um grande banco, uma forma tracejada, que é um grande banco, ou uma grande mesa, ou uma grande cama. Bom, espero que vocês tenham entendido o desenho. Vamos agora ver as fotos dessa casa. Essa é a garagem da casa, tá? É um grande pátio, pisos muito simples, cimentado com junta de tijolo. Lá no fundo você vê uma rampinha que sobe. Aqui à direita você vê um bosque, assim, muitas árvores justapostas. Então o canteiro é bem exíguo, mas tem um monte de árvore aí. Aí você sobe aquela rampa que você vê lá no cantinho, essa rampa e esse encaminhamento, você já está completamente envolto na vegetação. Eu não sei se esse pergolado é projeto do Zocco ou do Cardoso, mas sem dúvida nenhuma houve uma parceria nisso. São vigas assim muito presentes, apoiadas em caninhos. Vocês também esses caninhos aí, esses pilarzinhos?
pilarzinho de ferro fundido, né? Aí você tem cimentado, tijolo à vista, Cardoso gostava muito do tijolo, e essa é aquela escadinha que eu falei que corta o caminho, né? Então, você pode já subir para a área de estar externa, ou você segue o caminho. Está vendo esse piso, essas plaquinhas aí, quebradinhas, elas são bambas, né? Mas quem está fazendo aquele caminho é obrigado a parar e encaixar o pé na pedrinha, quer dizer, um diminuidor de velocidade, né? Então, esse muro te conduz, te indica o caminho, e olha aí o bosque de ipês, né? Olha, esses ipês estão plantados, o quê? 1 metro, 1,5 metro. Aí estamos sob o pergolado, veja bem, o piso é de tijolo, veja bem, você subiu, aí você desce esse primeiro degrau, né? Não interessa. O Cardoso sempre falava que um caminhamento jardim não tem nada a ver com uma linha de produção. Você não precisa andar correndo no jardim. O caminho mais eficiente é o mais longo, aquele que faz você percorrer mais o jardim. Não é a linha reta que liga dois pontos, entendeu? Então, veja bem, você está nesse piso, você desce, olha aquela forma, aquela forma truncada, tão agressiva, olha como ela está amaciada por esse pequeno relevo, né? E lá no fundo, a piscina nunca está grudada na casa, né? Geralmente, o que acontece em muitos jardins, você quer a piscina na porta da sala e o jardim fica lá atrás da piscina, né? Então, você usa o jardim sempre, a piscina você não usa sempre, né? Então, essa piscina está lá encaixada no fundo, onde antigamente era a garagem da casa. O bairro é Pacaembu é um bairro de muitos morros, então, aquele muro lá no fundo é bastante presente, mas o fato de você chegar a ele por uma escadinha, você não olha para o muro, você olha para os degraus para não tropeçar. E aí a grande mesa, que ao mesmo tempo é uma grande cama, que é um grande banco. Um outro ângulo, você vê o pergolado, aí essa pontinha que aparece é a pontinha do banco, mesa, né? Olha o volume de vegetação que tem isso, né? O volume de vegetação com áreas exíguas de canteiro. Não tem muito canteiro, mas tem muita vegetação. A única área que não tem grandes árvores é esse gramado, mas o gramado está ligado a uma grande curva. Atrás dessa grande curva tem, assim, baúbas, árvores e tudo mais, de maneira que você não está escondendo o vizinho, mas você coloca o vizinho num plano lá longe. Ele passa a não ser tão importante. Aí uma vista do terraço superior. Então, você vê, a casa está acima do nível da rua, você sobe para casa e você continua subindo. Por que você continua subindo? Para poder descer depois. Esse encaminhamento é muito bacana. Esse muro, né, ele forma um ambiente, é um muro como se fosse um muro demolido, né, com vários vãos, quer dizer, você visualiza o jardim através de umas janelas, de uns buracos, né, mas ele cria um ambiente particularizado, né. Outro material usado pelo Cardoso, ardósia, né, eu acho que foi um dos primeiros caras a usar a ardósia no Brasil, assim como ele trouxe para São Paulo, não sei, eu acho que, quando fez o projeto do Clube Monte Líbano, ele foi lá para Pirinópolis, junto com o Manuel Cabete, junto com a diretoria do Monte Líbano, trazer aquelas lascas, a pedra Goiás de Pirinópolis, né? Chamada comercialmente Pedra Goiás Verde Especial, né? E aí, a visualização que também é fundamental no trabalho do Cardoso, assim, como você passa da área interna para a área externa sem perceber, não é? Lembra aquela casa do Artigas, né, que você tinha o pergolado, né? O pergolado sempre ele te dá uma transição entre o espaço coberto e o espaço descoberto, né? E eu acho que essa casa eu acho muito bacana, eu acho que é assim, o jeito de andar nesse jardim, e eu acredito que esse é um dos
poucos jardins remanescentes do Cardoso. Se você gostou desse vídeo, vá lá no canal da BAP e veja essa live completa. O Luciano fala, inclusive, muito mais coisas do Cardoso. Nesse canal também tem outras lives sobre a Rosa Clias, sobre o Fernando Chassel, etc, etc, etc. E eu recomendo que você, a BAPSE, se torne um associado da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, que está sempre promovendo eventos, cursos e outras atividades. Te aguardo lá, tá? Essa é a capa do meu TGI sobre o Roberto Coelho Cardoso, que o Luciano citou aqui, e eu pretendo mostrar para vocês num próximo vídeo. Bem, pessoal, esse vídeo eu considero muito importante. Gostaria que vocês compartilhassem para a gente divulgar a obra desse paisagista tão importante e que pouca gente conhece, tá bom? E termino o meu vídeo, como sempre, deixando aquele abraço carinhoso para todos vocês.